Fala pessoal, mais uma vez, inscritos e não inscritos, neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, o discernimento e a lógica esteja com cada um de vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim, mais uma vez, trazendo um conteúdo que agregue com o máximo de informações lúcidas, transparentes, cristalinas, para poder melhor te dar o entendimento das coisas que foram deturpadas pelo sistema do cristianismo, né? O romano, o grego, certo? Então hoje, mais uma vez, eu vou falar de algo aqui que praticamente é as bases e o alicerce do cristianismo, né? Dos evangélicos, do catolicismo romano. Então, falar de algo, desconstruir uma interpretação totalmente péssima, errônea, até porque a Bíblia ela deve ser interpretada como arquétipos, são códigos decodificados por trás dos versículos que, com o passar do tempo, né, ou o agrupamento do concílio de Nicéia e tantos outros, acabaram deturpando, né, a questão dos símbolos, da simbologia, das metáforas, que era só questão arquétipo e agora foi transformado em dogmas, foi transformado em rituais, né, em doutrinas. Então, já de imediato, eu conto com a sua participação nos likes, compartilhamento com o máximo de pessoas o possível. Fazendo assim, você contribui para que o canal continue existindo, gravando e trazendo assuntos interessantes como esse. Eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua paciência, né, não pular vídeo, e eu preciso da tua contribuição também. Então vou trazer na tela, tá, o que eu tenho preparado aqui, que é a questão hoje que vamos falar, a vinda de Cristo. Quando eu falo Cristo, tenho que separar que não tem nada a ver com Jesus branco, europeizado, askenazi, sionista, né? Não tem nada a ver com o Jesus criado, inventado pela Igreja Católica, que traz de pano de fundo os personagens como Mitra, Horus, Tamuz, Amon-Ra, Invictus, né? Dionísio, Baco, que mais? Serapis, Apolônio de Tiana, tem vários, tem uma pancada. Quem quiser ficar mais por dentro, é só acompanhar os vídeos do canal aqui, que eu trago toda essa estrutura para vocês pegar e pesquisar, certo? Não ficar só nas minhas palavras. Então eu separo Cristo de Jesus. Aliás, Cristo também era uma palavra que era utilizada lá no tempo da lei, né? No Velho Testamento, entre aspas, né? Para quem era ungido. A palavra Cristo, ela vem do hebraico e significa ungido, né? Machia. A palavra Machia significa ungido. Então, reis eram ungidos, Saul foi ungido, tá? Mas na questão visão do gnosticismo, Cristo se trata de um estágio espiritual, de uma mentalidade, de alguém que transcende, de alguém que alcança a iluminação, né, da gnosis. Assim como o Buda, eu sempre dou o exemplo, não se trata de uma pessoa, nem uma religião, mas quem alcança o estado bútico se torna um Buda. Se tornar Cristo é alguém que alcança um estado de iluminação da centelha divina. Então, ficando claro isso, a introdução fica mais fácil da gente iniciar aqui, tá? Vou falar sobre a questão do arrebatamento, desmistificar essa mentira que tem enganado crentes, evangélicos e aldins, né? Tantos outros que querem dar suporte dessa mentira há tanto tempo, mas não conhece o pano de fundo, não pesquisa. Então preste atenção no que eu vou falar. O equívoco do arrebatamento literal, tá? Literal. A ideia de um arrebatamento físico nas nuvens, voando como um super-homem, foi construída a partir de interpretações literais, principalmente no âmbito da Igreja Católica, e herdada pelos evangélicos. Então, você evangélico, você cristão, você ialdim, né? Ou qualquer um que acredita
nessa questão dessa história de arrebatamento, de ser transformado, preste atenção que esse conteúdo vai agregar. Então, você que entender isso até o final do vídeo, pegue e compartilhe esse vídeo nos grupos aí do Telegram, do WhatsApp, você que fala de arrebatamento e quem acredita nisso, tá? O texto de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículos 16 e 17, pode pegar sua Bíblia e conferir, não descreve um evento cósmico externo, por fora, nas nuvens azul, né? Mas uma metáfora, uma tipologia, um símbolo, uma alegoria, tá? Para a ativação da consciência. Por isso que quando você entende a questão dos gnósticos não como uma vertente religiosa, não como uma seita, tá? Mas como ligando a simbologia do que está escrito na Bíblia e a questão da fé, da espiritualidade a tipos de consciência, de interpretações de espiritualidade, aí você digere melhor, né? Então é uma ativação da consciência. Descer do céu, né? Não significa atravessar o espaço sideral. Tem hinos aí, louvores que falam, né? Cosmo sideral, espaço sideral. Na teoria é muito bonito, né? Esses louvores, esses cânticos. Só que não tem nada a ver com isso. Isso é uma deturpação. Mas sim a descida da consciência crística, a consciência superior, tá? Segundo ponto, o céu, o chamaim, como você queira chamar, como uma realidade interna. Esse céu que todo mundo diz que está vendo aí, que o Jesus vai vir nele, voltar, não se trata desse céu azul onde ficam as nuvens, que o salmista, o Salomão, dá a nomenclatura, né, de carruagens celestiais, que é as nuvens. Não é esse tipo de céu, é um céu interno, é um céu de consciência dentro de ti, tá? Olha aqui, ó, o céu bíblico não é o firmamento azul ou cosmo físico, ou o céu das estrelas, dos planetas, enfim, mas o espaço interno da mente e da consciência. É justamente nessa região que acontece o arrebatamento, a transição, tá, de consciência, de despertado. Calma que você vai entender. Lucas 17, 21 confirma dizendo assim: o reino do Uno, que você chama Deus, que outros vão chamar de Al, outros vão chamar de Arro, outros vão chamar de Arruá, outros vão chamar de Aba, Jeová, Javé, né, Gadu, Alá, enfim, não vou bater mais nessa nomenclatura, tá? Mas pega a essência do que está sendo falado. O reino do Uno, tá? Está dentro de você. Está onde? Não está lá no espaço sideral, em lugares e regiões espirituais. Quando a Bíblia fala no 6 de Efésio que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, não está falando de dimensão espiritual superior. Os lugares celestiais são as camadas, né, que o hermenetismo vai trazer, né, a questão das diversas camadas espirituais que você tem. Lembra que eu sempre falei que o homem parece uma cebola? Tem o evangélico vai pregar tricotomia, né? Que é a carne, o sangue e o espírito, os diversos corpos para você entender. Mas existe a mente, existe a espiritualidade, né? O astral, enfim. Então a Chamaim, ou o que você chama de céu em hebraico, representa as camadas da consciência e não um local geográfico. Quando Paulo fala, eu fui até o terceiro céu, ou quando Enoque descreve, fui ao sétimo céu, ele pode estar falando de estados da consciência, tá? Então, tanto o céu quanto o inferno são arquétipos dos estados internos de percepção. Tanto o nirvana, tanto o paraíso, né, como a questão do inferno, que é uma péssima tradução da palavra sepultura, mas também dá o sentido de aflição, de agonia, né, de desespero. É essa parte de inferior, né, inferior a superior, é mais negativo.
Então, são arquétipos da consciência, tanto o inferno como o céu, o paraíso. Vamos descodificar, né? Decodificando, primeiro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, então. A palavra diz: o mesmo Cristo descerá do céu, arquétipo do Messias, ou seja, da consciência crística. A consciência crística descerá, né? Não do céu azul, mas da dimensão superior, que é chamado de mônada, para o seu encarnado, ou seja, o avatar, a pessoa, com alarido, é o código usado para os zumbidos nos ouvidos, que eu tenho feito vídeo aqui no canal, o som da trombeta que todos ouvirão, a frequência alinhando esse zumbido que você tem do eu superior sintonizando algo dentro de você. São sinal interno da ativação espiritual. É um fenômeno relatado em tradições místicas. Com a voz de arcanjo, o que significa? É a voz de um ser, de um anjo? Não. É a simbologia da autoridade interior, da percepção da realidade, da convicção, da audácia e da coragem que você tem em enfrentar o sistema enganoso da Matrix. Você admitir que tudo é ilusão, que tudo é usado para escravizar pessoas, tanto em questão religiosa, política ou qualquer esfera, né? Você tem uma percepção maior da Matrix. Então é comparado à voz de arcanjo, né? Autoridade. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz ali em Tessalonicenses 4,16. E o que significa? Aqueles que já se despertaram, ou seja, despertaram a sua consciência no meio da ilusão da Matrix e atingiram o nível de libertação, de transcendência, de transmutação, ok? O verdadeiro arrebatamento, então, ele não é um evento coletivo, de corpos subindo as nuvens, sendo transformados, como prega o senhor Romilson Ferreira no seu canal Atalaia Dial, mas o despertar individual de cada centelha divina, ou seja, a alma, a consciência, dentro do corpo físico. Esse é o verdadeiro arrebatamento. É a reintegração do fractal espiritual com o uno, com o pleroma, com a dimensão superior, né? O retorno de Cristo não significa alguém que já esteve aqui encarnado, né? Que deixou o mundo dos seres viventes e agora prometeu voltar para nos levar também a uma região chamada de Cidade Santa, né? Isso é metafórico. É a volta da consciência crística à sua origem sagrada, tá? A sua percepção de saber sobre as manipulações. Então, o quinto tópico diz ensinos gnósticos versus doutrinas eclesiásticas, tá? Os escritos gnósticos rejeitados são chamados de apócrifos. Eles também afirmam que o reino e o inferno são condições mentais e não espirituais, não lugares externos, não cidades umbralinas, umbrais, não questão de cidades astrais, né? Várias nomenclaturas conforme a religião. Tanto o céu como o inferno são arquétipos. O Messias é um arquétipo que pregava autoconhecimento através dos gnósticos, dos cátaros, dos essênios, né, que foram perseguidos. Despertar o uno, né, a união, que significa o todo. Os concílios de Nicéia, né, o concílio, melhor, de Nicéia, no ano 325, junto de 318 monges, bispos, né, inclusive também participaram os gnósticos para entrar em um acordo se Cristo era realmente somente um ser divino, uma centelha divina, ou ele fazia parte da matéria, o que para os gnósticos isso é uma blasfêmia, já que matéria, carne e tudo que há é feito por um Deus defeituoso, chamado Yaldabaoth, né, chamado Aion Caído, tá? Então o que aconteceu? Eles se reuniram para discutir isso, e não durou muito fácil não, durou muito tempo para entrar em acordo e não entrou em acordo. Institucionalizaram as vertentes arquétipas
a simbologia do gnosticismo em dogmas, transformando em símbolos, né, em crenças materiais. Essa mudança gerou a expectativa agora de um Messias físico, algo tangível que nunca pôde ser tocado, ocultando o verdadeiro sentido da iluminação da consciência. Tudo por questão de política, né? Tudo por questão de sincretismo religioso. Prostituição, que a grande prostituta bebeu e deu para todos da terra se embriagar com o seu cálice, né? Está bem explícito esses versículos em Apocalipse. Sexto ponto vai dizer assim, a conclusão da primeira parte. O despertar crístico, tá? É o verdadeiro Cristo que virá, o que está vindo, o que está chegando no salto quântico, né? Na transição das eras, na modificação das eras. Então o arrebatamento não virá nos céus visíveis com esses olhos da carne, tá? Até porque as coisas da carne não pode ver as coisas do espírito. É outras dimensões paralelas, faixa vibracional diferente, mas dentro da consciência de cada ser humano. O retorno do Cristo, então, é a ativação do arquétipo do Messias em nossa alma, reconectando ao uno do pleroma, do divino, do eixo central da energia. O caminho gnóstico não espera por sinais externos, maravilhas, né? Não espera movimentar de algo que é automaticamente hologramas dos mestres da ilusão, né? É uma jornada interna. Você não precisa de ir a um culto, ir a um templo físico. Você já é o próprio templo. Você é o próprio trono móvel, entre aspas, de algo divino, né? Rumo a uma gnose. Gnose foi transformada em seita hoje, mas gnosticismo é antes dos cristãos, bem antes, tá? Então foi tudo deturpado, transformado em ritos, transformado em doutrinas. A lembrança de quem realmente somos. Vamos seguir. Livros apócrifos e a consciência interior, certo? Diversos textos rejeitados pela Igreja Católica, né? Foram chamados de apócrifo ali, foram excluídos. Não, esse aqui vai dar muita legalidade para a pessoa ser livre, pensar sozinha, sem depender de cleros, né? A pessoa aqui, com esse tipo de livro, de pergaminho, de códex, vai a pessoa não aceitar a manipulação. Então, esse tipo de pergaminho não presta. A igreja descartou milhares. Veja que da igreja católica, a Bíblia católica para a Bíblia protestante, não sei se você sabe, tem mais 7 livros a mais, né, dentro da igreja, dentro da Bíblia católica, certo? O protestante tem 7 livros a menos, são 66 livros, tá? E esses esses 7 livros que tem dentro da Bíblia católica, são considerados apócrifos também ou não? Certo? Então, elas reforçaram o céu e o inferno como eram estados da mente, da alma, e não geografias celestes. Transformaram em metafísicas, em físicas, aliás. Exemplos. Tem o Evangelho de Tomé, que não entrou na própria Bíblia, e diz assim um versículo: o reino já está espalhado sobre a terra, mas os homens não veem. Que reino? Venha a nós o teu reino, né? O reino que você chama de Deus. Um dia eu vou reinar lá no reino, mas o reino já está entre vós. Que sentido tem arrebatamento você acreditar que vai subir, se o próprio João de Apocalipse aí, na sua Bíblia tradicional, diz que viu descer do céu uma nova cidade, uma nova Jerusalém. Então não faz muita coerência você subir para ela descer, né? Há um desencontro. O Evangelho de Maria fala da libertação da alma, das potências e dos arcondes, indicando que a verdadeira redenção é interna. Certo? O Evangelho de Felipe diz uma frase, um versículo assim: quem possui o conhecimento da verdade realmente é livre. Aqui é o céu, o conhecimento gnóstico, e o inferno é a ignorância. Então vocês estão dentro do próprio inferno da ignorância religiosa, quando não aceita isso. Tem o livro de Pete Sofia, que descreve a jornada da alma
dentro das camadas da consciência, até a união com a luz maior, a luz interior, a luz crística, o Cristo, né, nascendo dentro de você, certo? Esses escritos gnósticos deixam claro que o arrebatamento e o despertar da consciência dentro da Matrix é ilusória, é mentira, é deturpação. Cristo não vai vir nas nuvens. Você vai morrer, vai ficar esperando e não vai acontecer. Vai viver pregando data de arrebatamento aí, o seu Romilson, e nunca vai acontecer. Por quê? Porque não se trata de questão física, e sim espiritual, certo? O ponto 8 diz, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Vocês gostam de utilizar esses versículos, mas será que vocês entendem na prática o conteúdo e o peso dessas palavras? O que significa? Esse chamado não é para sair de uma cidade física, não é para sair, né, de uma região, mas da prisão mental, do sistema de crenças, do mecanismo criado por Roma, que afetou até a Umbanda, que é cristã, né? É mental, é religiosa, é institucionalizada, é a da manipulação política. A Babilônia simboliza o sistema de crenças, dogmas e ilusões que mantém o ser humano adormecido. Está dormente, né? Desperta tu que dorme. O arrebatamento é exatamente isso. O romper a bolha e escapar da engrenagem de controle. Você que indaga, você que questiona, você que põe o pé atrás, que duvida, que pesquisa, que é taxado de herege, de incrédulo. Por quê? Porque você não segue a massa, você não é um robozinho programado para acreditar no que esses caras falam atrás de tribunas e púlpito. Você mesmo pensa por si próprio. E parabéns por pensar assim, certo? Ponto 9. Contradição do termo religião. Religião significa uma palavra que vem do latim, religare. Religar, mas religar o quê? Se nunca houve desconexão com o uno do pleroma, apenas mentes dormentes, apenas mentes que estão dormindo, mas rompimento nunca houve, certo? O arquétipo do Messias, que você chama Jesus Cristo, né, na verdade o Cristo, sempre afirmou a unidade, a união. A centelha divina nunca se separou da fonte. A promessa de reconexão é uma invenção, certo, pessoal? É uma invenção, certo? Para manter as pessoas sob o poder das massas. Ponto 10. O Messias como mediador, o estado crístico, a consciência desperta, versus as doutrinas, os dogmas, os templos, as religiões como mediadora. Mediadora é o quê? Se põe no lugar, a ponte, o religarem, certo? Em João, capítulo 14, verso 6, diz exatamente essas palavras, preste atenção. O arquétipo do estado crístico, Messias, diz ser o caminho, a verdade e a vida, indicando que o estado da consciência é que leva ao uno, é a conexão. Se esse arquétipo já é a ponte interna, por que a religião tenta se colocar como mediadora, terceirizar, certo? O dito sacrifício que vocês tanto pregam. Isso é uma inversão de valores. A religião usurpou o lugar do Messias interior para se tornar autoridade externa. Resultado, pessoas presas à roda de Sansara. O que é roda de Sansara? Assiste os vídeos aqui como cardápio no canal e você vai ficar mais por dentro sobre isso. É a repetição de crenças limitantes e ilusórias, sem despertar de fato para a sua centelha divina, para o seu Cristo interno. Então, o ponto 11 diz, o arrebatamento como processo interno. É esse tipo de arrebatamento que é o verdadeiro. Ele acontece dentro de você, certo? E não no céu azul, né? No céu cósmico, no céu das estrelas. O verdadeiro arrebatamento
é o estado da consciência crística que desperta dentro da alma, certo? A racionalidade. Por isso que eu falo que às vezes até um ateu é muito mais racional, tem a sua centelha muito mais despertada do que um religioso, certo? Por quê? Porque ele não acredita nos deuses, que são tudo criação humana, né? Certo? Não há corpos flutuando no céu azul, mas alma saindo do torpor da ignorância. Esse despertar é a saída da matrix de manipulação político-religiosa, certo? O Messias não é um ser externo encarnado, nunca foi, mas é o arquétipo da iluminação espiritual, da consciência crística, racional, certo? Olha só aqui que interessante agora o departamento que vamos entrar. A inversão romana e a materialização do Cristo. Para isso foi reunido os concílios na construção da sua Bíblia. A Igreja Romana, ela deturpou os ensinos gnósticos, tá? Transformando os símbolos internos em narrativas e histórias eliterais, né? Em rituais, em dogmas. Ao afirmar que o arquétipo de Messias se tornou carne e matéria, criou-se uma idolatria de forma apagando a essência do ensinamento. E quando você vem com os textos, mas está escrito, se todo aquele que não confessar que Cristo vem em carne é o espírito do anticristo e tal, blá, 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 além de ser versículos que foram acrescentados muito tempo depois, tá? Não foi de século em século, de tempo em tempo, foi devido aos concílios ir acontecendo. Isso era para combater justamente os gnósticos que eram antes dos cristãos, tá? Então, esse versículo não é para agora, não é futurístico. Era para combater a doutrina que já existia, a crença que já existia. Inclusive, os pergaminhos foram ocultados, os cátaros, né, foram perseguidos, mortos, torturados, enfim. Quem estuda a fundo sabe o que eu estou falando. Isso é uma inversão. A consciência foi reduzida ao personagem. Comprimiu tudo, né? E o despertar foi substituído por culto dogmático, o que era para elevar as pessoas a um estado mais racional, translúcido, né? Transmutação, alquimia espiritual, agora foi transformada em ritualísticas, em dogmas. Essa leitura literal é, sim, em si uma blasfêmia contra o verdadeiro gnose. Acreditar que Cristo veio em carne é inadmissível para os gnósticos, porque eles falam que a matéria é criação do Aion, né? Do arconte, dos demiurgos, dos regentes, né? Então, se você não sabe o que é os arcontes, tem vídeo no canal que dá toda essa matéria mais expandida, certo? Não dá para falar tudo no vídeo. Então é por isso que vale a pena refrisar, repetir as lições para você ficar por dentro de uma consciência mais expandida. Então, admitir que Cristo veio na carne, né, num avatar terrestre, por se tratar de um arquétipo divino, tá? Não tem, isso é blasfêmia para os gnósticos. Então, não existiria essa possibilidade. Deixa eu fazer uma pausa, tomar uma água aqui para mim continuar aqui esse slide, ok? Enquanto isso, vai deixando o seu comentário e vai compartilhando com o máximo de pessoas o possível. O que está sendo fácil de digerir no canal, o que está sendo difícil, porque estou vendo que o pessoal, né, tá difícil aí de aumentar o número de visualização. É um tipo de conteúdo que não é entregue todos os dias, a todo momento, a qualquer pessoa. Só quem tem interesse realmente se livrar das manipulações, né? Como é um conteúdo que liberta as pessoas da grade prisional mental dos templos religiosos, né? Das detenções penitenciárias espirituais. Então é um conteúdo que não vai ser entregue. É preciso você vir aqui conferir e compartilhar, ok? Bom, dando uma pausa aqui, agora vamos continuar então esse estudo maravilhoso aqui.
Ponto 13. A Bíblia é como um código de consciência, ok, pessoal? Toda a escritura deve ser lida como um mapa simbólico, deve ser lida como arquétipo, como metáfora, não literal. As passagens não são relatos históricos, mas são códigos para estados da alma, estados da consciência, são alimentos para o estado crístico. O céu, por exemplo, é uma consciência desperta, linguajar ali. A palavra inferno, na verdade, é um arquétipo de uma ignorância ou prisão mental. E o Messias, que você chama Cristo, ele é, na verdade, um arquétipo de uma iluminação interna, alguém que transcende. E o arrebatamento, que não é alguém voando igual o super-homem, é o código decodificado, né, a tipologia, o arquétipo do romper com a Matrix. É unir-se novamente ao uno do pleroma, ok? Conclusão ampliada, então, para você entender. O arrebatamento não é físico, é uma invenção para controlar pessoas, esse tipo de interpretação. O verdadeiro arrebatamento é a volta da consciência crística à alma iluminada, certo, pessoal? A religião, ao tentar religar ou religar religião, perpetua a desconexão ilusória e mantém a humanidade cativa, presa em crenças limitantes. Por isso que quem se prende e vincula a templo vai repetir a lição na roda de Sansara. Os escritos gnósticos, mesmo os perseguidos e apagados, preservam a verdade, O céu, na verdade, está dentro de você. E o despertar é individual, certo, pessoal? Ressurreição dos mortos também é uma decodificação. E eu vou entregar o código completo aqui para você entender. Isso nunca vai acontecer de alguém que morreu 500 anos atrás, 1000 anos atrás, você acreditar que vai tocar um anjo no céu, uma trombeta, a sepultura vai abrir e o morto vai voltar intacto. Não existe nem pó, né? Foi desfragmentado com tanto tempo, tantos séculos. Mas o crente acredita que isso vai acontecer literalmente, certo? Isso é um arquétipo, tá? A ressurreição dos mortos, descrito na Bíblia, é um fenômeno literal de corpos saindo da sepultura. Ou seja, mortos são aqueles que, adormecidos em consciência, em estado de raciocínio, certo? Vivem no mecanismo dentro da matrix das ilusões. Ressuscitar é despertar a centelha divina, sair da morte espiritual e acessar a gnose, certo, pessoal? Assim como o arrebatamento, a ressurreição é a metáfora para o renascimento da alma em vida. Mortos é a metáfora de humanos sem consciência, de humanos que vivem só no modo carne, só no modo físico, né? Acabam sendo embriagados pelo entretenimento, pelo trabalho, pelo exercício físico, pela bebedeira, pelos filmes. Então a pessoa só alimenta a matéria, né? E com isso ela fica cativo dentro do jogo, dentro da Matrix. Pessoas alienadas do próprio espírito, vivendo apenas no automático da sobrevivência. Verdadeiros zumbis, The Walking Dead da vida real. Submetida a crenças impostas, a cultura do medo, através da teoria do inferno, e as ilusões políticas e religiosas. Estão vivos biologicamente, realmente, estão vivos, respirando, mas por dentro estão mortas espiritualmente, no estado de consciência. O chamado gnóstico é o despertar entre os mortos, é ressuscitar sua centelha divina, reacender a consciência e sair da passividade. Ok, pessoal? Então, o inferno, na verdade, é um símbolo e não uma realidade física. A palavra traduzida como inferno tem origem em Sheol, lá do hebraico, e Hades, que é do grego, a mitologia grega, né? O deus Hades, certo? É igual a sepultura. Todas essas palavras significam sepultura. Quando fala mansão dos mortos,
Não é uma região que tem umbralino, os umbrais. Na verdade, a mansão dos mortos é o próprio cemitério. Quer um dia conhecer o inferno, que não tem fogo, nem capeta, nem demônio, nem nada? Vá visitar um inferno, que é bem ao contrário de tormento, né? É um lugar de paz, né? Que muita gente sente. Então é um estado de morte ou consciência. Não existe um local subterrâneo cheio de demônios, fogo e tormento e ranger de dente. O inferno é uma condição psíquica de aflição e desordem interior, quando a mente não encontra paz. Se você compra um carro à prestação, não dá conta de pagar e vira uma bola de neve, você faz empréstimo, você transforma a sua vida num verdadeiro inferno. Quando o seu filho pende para as drogas e não consegue mais sair daquela rotina de roubar, de usar, vira a sua vida um verdadeiro inferno. Quando você entra num casamento tóxico, né, que parte para agressão, a falta de respeito, a infidelidade e cada vez mais agravante, se torna um verdadeiro inferno a sua vida. Então, o inferno são estados de consciência que o ser humano faz, né, e não uma região. Assim como o paraíso, você está tranquilo, está de boa, está em paz, você está no céu, né? Minha vida está no céu. Também é símbolo da ignorância, do aprisionamento em desejos e crenças ilusórias. Ponto 18 aqui. Céu como estado interno. Conforme Lucas 17, 21, o reino está dentro de vós. O reino está dentro de nós. Que reino? Os céus. Troca a palavra reino, né? Os céus está dentro de você. E é nesse céu que vai acontecer justamente o arrebatamento, não é o céu externo. Céu é o estado de plenitude, de paz, alegria e expansão da consciência. Não é um espaço físico acima das nuvens, mas um grau de realização interna. É nesse céu interior que acontece o verdadeiro arrebatamento, viu, seu Romilson? Ponto 19. O retorno, então, de Cristo, ou estado crístico, como processo psíquico. Não vai vir alguém voando com milhares de anjos, até porque a palavra anjo também é uma cópia do zoroatrismo. Se você não assistiu o vídeo que eu falo do juízo final, o mito da condenação eterna, o mito do juízo final, né? A construção, como foi construído o diabo, né? Com chifre, enfim, essas palavras, diabo, demônio, Satã, Lucifer, não tem nada a ver com espírito, né? Quando você fala de Uaion caída, eu até posso entender. Agora, não tem nada a ver com seres espirituais, questão de diabo, demônio, Satã, Lucifer, né? Enfim. O arquétipo, então, do Messias, que é um estado de consciência, retorna quando a consciência do indivíduo desperta da mentira, da ilusão da Matrix e rompe com ela, né? Não quer fazer mais parte da mentira, seja de dogmas, seja de igreja, seja questão de investir na sua vida física, se tudo que você conquistou é em vão, como diz o próprio Salomão no final da vida dele, né? Tudo é em vão, debaixo do céu tudo é vaidade. Cristo, então, vindo do céu, estado crístico, significa manifestar-se à mente e no coração do iniciado. O arrebatamento é arrebatar da consciência das garras da ilusão, dos manipuladores da Matrix, né? Da Matrix, tá ligado que eu tô falando? Os ditos iluminados, Illuminatis. Não é um espetáculo cósmico. O que vai acontecer no céu aí, tá? Que vai enganar muita gente, dentro de Apocalipse aí, é o chamado projeto Blue Beam. Se você não sabe o que é, pesquisa. Analisa aí no Google, põe aí projeto Blue Beam. Vão usar o céu como hologramas, né? Já estão fazendo testes aí com drones, né? Com tipo de raios que simulam nuvens em formato de seres espirituais, anjos, o rosto de cada religião, sei lá, cada religião tem o seu Messias, né? Então vão projetar isso e jogar no céu para simular um arrebatamento. E vai enganar muita gente, né? O arrebatamento é arrebatar da consciência, certo? Então vamos lá. O verdadeiro milagre é a transformação da percepção
e não da matéria. Ponto 20. Desmascarando a interpretação literal propagada pelos templos evangélicos, pelas crenças limitantes. O que significa ressurreição? Qual é o código para essa palavra? Vai se levantar de sepultura os mortos? Não. Ressurreição é uma tipologia, uma metáfora de alguém que desperta interior, não de corpos saindo das covas. E o que é arrebatamento, Luiz Paulo? É alguém voando nas nuvens? Não. É o romper das ilusões da Matrix, não voar nas nuvens. E o inferno? É onde tem demônio? Alguém vai ranger os dentes? Vai ser lançado dentro de fogo? Vai sofrer eternamente? Não. É um arquétipo da inconsciência, não prisão de fogo. Ou seja, inferno é a ignorância, certo? E o céu? O paraíso, né? Vai ter pessoas cantando, trono, 24 anciões lançando as suas coroas, anjo voando. Como é que vai ser? Não. Céu é o estado da gnose, né? Não é um firmamento espiritual, nem céu azul. E toda a interpretação literal destrói o sentido original dos códigos espirituais que os cátaros, né, os essênios, carregavam e que foi deturpado no concílio, nos concílios, na verdade, por 318 monges, transformando em rituais, dogmas, crenças e doutrinas. Então, transformaram os mitos grotescos usando para manipulação. E funciona até hoje, hein? Ponto 21. Conclusão ampliada, então. O verdadeiro caminho não está numa religião, numa placa, numa facção religiosa, numa denominação, tá? Mas na vivência direta da consciência crística. A Bíblia deve ser lida como um livro cheio de símbolos. Saber interpretar esses arquétipos e metáfora é fundamental. Jamais como narrativa histórica ou principalmente literal. O arrebatamento, ou seja, a ressurreição, o céu, o inferno, são apenas linguagens espirituais para estados da alma, da consciência. O despertar interno é a única salvação real, tá? Arrebatar-se da mentira, ressuscitar-se em consciência para a verdade do uno e do pleroma. Ponto 22. A prisão da interpretação literal. Vamos agora, então. Enquanto a Bíblia for tratada como uma história literal, que realmente vai acontecer, como os filmes de Hollywood têm pregado, né? Anjos voando, demônios se gladiando, os judeus acreditando nisso, né? Os cristãos. Quando for interpretado como forma literal, como evento que vai acontecer, e não uma linguagem simbólica, a humanidade vai continuar sendo prisioneira do sistema, vai continuar cativa de dogmas, de doutrina, e isso nunca vai acontecer. A leitura deturpada foi construída para gerar dependência, igual as drogas, né? Alguém usa, fala, não vou usar mais e não consegue largar do tabaco, não consegue largar do álcool. Religião funciona da mesma coisa. Embora alguém deixe de frequentar, tem gente que sempre vai ficar usando. Isso é pecado. Isso não pode. O diabo. Isso aí é demônio. Isso aí é Deus. Por quê? Foi tão forte a PNL implantado nela que ela ainda continua utilizando as programações, né, do jogo. Então, causa dependência e não autonomia. Autonomia é andar por si próprio, pensar por si próprio. Ela precisa de alguém interpretar para ela, aprender com o pastor, enfim. Quem aceita a versão oficial sem questionar está comprando uma interpretação pronta, certo? Terceirizando seu entendimento e ignorando a própria centelha crística, o próprio Cristo interno. A doutrina como falsificação, ou seja, o arquétipo do verdadeiro Messias, o estado da consciência, nunca pregou templos, dogmas, hierarquias, mas sim autoconhecimento e despertar, certo? A religião institucional
transformou os símbolos espirituais, a tipologia, a simbologia, né, que era na questão gnóstica, em doutrinas rígidas, que nada mais são que falsificações ou plágios, né, sistematizadas, certo? O arrebatamento físico é só um dos muitos exemplos, uma metáfora espiritual tornada em literal para alimentar o medo e o controle, certo? E tem dado certo. Então, o que você que me ataca, que vem nos comentários, vem no chat, por que você não digere isso tão fácil? Por que você não consegue desintoxicar, né, da doutrina, se libertar de Jesus, se libertar de Deus, se libertar do Senhor, se libertar da graça? O cabresto do dogma, que eu sempre tenho falado, né? O cabresto é aquele objeto que coloca no cavalo, o animal, e não deixa ele olhar nem para a esquerda, nem para trás, nem para o lado, só olha ali para onde vão colocar na sua cabeça que aquilo ali está certo. Então não deixa você pensar, questionar, raciocinar, pesquisar, porque qualquer um que faz isso vai ser taxado como desviado, né? Quem segue sem questionar vive debaixo de cabresto, limitado à versão oficial, à versão verdadeira da Gnosis. Quando alguém ousa pensar fora da bolha, coloca a cabecinha lá para fora da bolha, recebe rótulos pejorativos: herege, apostata, desviado, desigrejado, caído, você está se afastando de Deus, você é instrumento do diabo, você é filho de Satanás, do demônio. A pessoa não sabe nem o que significa Satanás, diabo, capeta, demônio, mas apenas repetem a programação da Matrix, né? Esses termos são armas psicológicas para amedrontar a famosa macumbinha cristã, macumbinha espiritual, o feitiço, né? E manter o indivíduo preso à obediência cega. A escravidão psicológica acontece quando o sistema religioso não apenas dita crenças, mas também controla linguagem idêntica e até emoções, estados emocionais. O fiel se torna um servo da mentira. Você que defende isso, você é serviçal, a palavra servo é escravo, você é um escravo da mentira, convencido que pensar por si próprio é pecado. Essa é o maior triunfo da matrix religiosa. O maior troféu dela, o maior mérito é fazer você defender ela como verdadeira e que nós estamos apostatando, somos opostos, né? Transformar a prisão mental em virtude espiritual. O ponto 26 diz: o verdadeiro caminho, né, a centelha crística, dentro de cada ser humano é a chave para sair da matrix, é a libertação. O despertar rompe o ciclo da manipulação, quebra o vínculo com a mentira, com as pregações, com as falsas promessas, e mostra que o verdadeiro reino não depende de instituições externas, está dentro de você. Enquanto houver terceirização do entendimento, haverá manipulação. É isso aí, vai ter caneta ungida, né, borracha ungida, feijão ungido, guspe ungido, chute ungido, tudo quanto é tipo de coisa herética, né? A verdadeira gnose nasce quando o ser humano assume sua própria busca, quando se torna autônomo, independente de alguém interpretar para você algo, quando você raciocina sem medo de rótulos, de condenações, de haters. Conclusão ampliada. A interpretação literal das escrituras é a raiz da escravidão mental coletiva. A religião transformou símbolos de consciência em ferramentas de poder e opressão. Ferramentas de poder e opressão. O arrebatamento e a ressurreição, o céu, são códigos para despertar da alma, mas foram distorcidas em narrativas literais. Quem questiona, rompe a corrente. Quem desperta, rompe a matrix. Quem desperta a consciência crística, encontra o verdadeiro arrebatamento. Ser arrebatado da mentira para a verdade. Certo, pessoal? Então é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu deixo na tela para vocês pensar hoje, né? Termina aqui meu slide,
né? E pergunto para vocês, foi produtivo esse conteúdo? Vocês entenderam realmente o que é o verdadeiro arrebatamento? Não tem nada a ver com alguém que está aguardando um super dotado divino vir buscar você, tirar você daqui, levar para um lugar, um paraíso. Isso começa dentro de você, o estado crístico. Cristo é isso, é estado crístico, estado de consciência, certo? Espero que ficou claro. Compartilha com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.